todos. É um prazer para a gente do Itaú estar aqui nesse seminário e trocar um pouco de informações com vocês, né? A gente faz um trabalho de pesquisa não só no setor ligado à energia e gás, mas também pesquisa macroeconômica de maneira geral. E a minha ideia hoje é fazer uma apresentação exatamente sobre o cenário macroeconômico do Brasil para esse final de ano e principalmente para o ano de 2012. Né? A gente está num momento bastante interessante do ciclo econômico, quer dizer, o Brasil vinha num ritmo de crescimento muito bom, começou a dar alguns sinais de desaceleração, vou falar sobre isso, até que, principalmente nesse segundo semestre, o cenário internacional piorou muito. Né? A crise na Europa começou a preocupar de forma mais intensa, alguns problemas nos Estados Unidos, agora alguma dúvida sobre a China, quer dizer, como é que o Brasil vai conviver com esse cenário internacional mais turbulento? Será que a gente vai ser afetado como foi afetado em 2009? Né? Quando a crise lá de final de 2008 e início de 2009 começou no cenário internacional, o governo brasileiro, até com uma certa dose de razão, falou: não, isso aí vai ser só uma marolinha, os investimentos, né, os fundamentos brasileiros são muito sólidos. De fato, não foi só uma marolinha, acabou tendo um efeito mais forte. Por outro lado, teve uma recuperação boa também. Né? Será que esse cenário para 2012 pode ser parecido com o de 2009? Eu acho que são temas importantes. E os próprios temas da economia brasileira. Quer dizer, a gente está num momento em que a economia desacelera pelo lado da atividade econômica, mas ainda há pressões inflacionárias, o mercado de trabalho está muito apertado. Quais são os efeitos disso sobre o resto da economia e alguns setores em particular? Então, acho que mais ou menos esse é a ideia da minha apresentação de hoje. Então, eu resolvi dividir em três partes. Né? A primeira parte, falar de economia brasileira em 2011, né? Como é que foi a história até agora e como é que a gente espera para esse último trimestre. Crise global e os efeitos sobre o Brasil, principalmente para o ano que vem. E desafios para o próximo ano. Quer dizer, saindo um pouquinho aí do horizonte de 2011, 2012, como é que a gente vê a economia brasileira para os próximos anos, perspectiva de investimento, perspectiva de crescimento, né? Inserção no cenário global, essas coisas. Deixa eu começar aqui então pela primeira parte, né? pela questão da economia em 2011. Como é que foi a economia brasileira em 2011? Dois quadros bem diferentes entre o primeiro e o segundo semestre. O primeiro semestre foi um semestre de superaquecimento de atividade econômica, muita demanda, crescimento das vendas no varejo, crescimento acelerado dos investimentos e pressões inflacionárias. O governo Dilma começou a todo vapor, mas logo percebeu que a inflação estava subindo rápido demais e precisava tomar medidas a respeito disso e tomou. Vou comentar agora. Desemprego no menor nível em muitos e muitos anos e continua no menor nível. A gente está com uma taxa de desemprego inferior a 6%, que não tem similar na história recente, pelo menos nos últimos 30 anos. O real muito forte, né? A taxa de câmbio baixando aí de 1,60, chegando perto de 1,55. O Banco Central olhando para essa situação, o Banco Central, o governo em geral olhando para a situação e começando a tomar medidas para pisar no freio. Subiu taxa de juros, tomou uma série de medidas para conter o crescimento do crédito. O próprio governo pisou no freio nos investimentos, apesar da grande bandeira da presidente Dilma, não só nas eleições, mas em todo o seu currículo como representante, como membro do Poder Executivo, que é investimento público, né? Dilma foi a mãe do PAC. O primeiro semestre do governo dela, o primeiro ano do governo dela, poderia dizer, foi um ano em que o governo pisou no freio nos investimentos. E aí o segundo semestre entra com a economia desacelerando, como resultado dessas medidas do governo de contenção do crescimento. A economia desacelerando, em cima dessa desaceleração vem a intensificação da crise global. O cenário ficou muito complicado. Como é que a Grécia, como é que Portugal, como é que a Espanha vão viver nesse ambiente complicado? Eu vou mencionar um pouco mais para frente a origem dessa crise, quais os possíveis efeitos, mas no mínimo gera incerteza, ansiedade por parte de investidores, consumidores. A economia isso acaba afetando ainda mais a atividade econômica. O real se desvaloriza, queda no preço das commodities, aumenta a aversão a risco no mundo como um todo. Aí o Banco Central reverte o que ele vinha fazendo, né? Ele vinha subindo taxa de juros, aí reverte rapidamente, corta a taxa de juros na última reunião
do Copom, amanhã tem outra, deve cortar de novo, né? Isso mesmo com as expectativas de inflação ainda num patamar relativamente elevado. Eu acho que a história pode ser resumida mais ou menos nesses dois gráficos aqui. O gráfico de cima é o PIB do Brasil nos últimos anos, e embaixo é a taxa de juros, né? O Banco Central acelerando e desacelerando a economia para tentar fazer com que a economia cresça mais ou menos em torno do crescimento potencial, que é essa linha laranja, que na nossa conta ali está mais ou menos por volta de 4,5. Olha aqui o PIB durante a crise, né? A gente tinha a história da marolinha, o Brasil crescia perto de 7%, nada vai nos afetar, nada normal, né? Agora, uma coisa anormal como a possível quebra do sistema financeiro americano afeta sim, aí afetou. Aí o PIB vai lá para baixo, vai para -2, o PIB vai para -2, o Banco Central corta o juro fortemente, o juro baixo, o governo, além do corte de juro, cortou imposto, né? Mandou o BNDES dar crédito aceleradamente, a economia volta. Essa é uma parte interessante, quer dizer, você sai com um crescimento de -2 e rapidamente vai para alguns trimestres de crescimento perto de 10%. Esse é um elemento importante da economia brasileira que não está presente em economias centrais como a Europa e os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil tem uma capacidade de resposta a estímulo, a demanda interna, consumo, investimento, uma capacidade de resposta a estímulo que os americanos e os europeus não têm hoje. Os americanos e os europeus estão completamente endividados. Quando veio a crise, o governo cortou juro, cortou imposto, aumentou gasto, como fez aqui. Só que a economia nunca voltou. A economia brasileira não, voltou e voltou rapidamente, para perto de 10%. Crescendo 10% durante muito tempo, começam a aparecer pressões inflacionárias, aí o Banco Central vai subindo juros, subiu um pouco em 2010, subiu mais um pouco no primeiro semestre, como eu falei. Tudo parecia que estava levando ao superaquecimento, pressões inflacionárias, essa era a agenda. Aí, de repente, ele é atropelado pela crise internacional, a economia começa a desacelerar, e está... Aqui o final é um pouco de projeção, até o final do ano, nossa projeção é de 3,2% de crescimento do PIB esse ano. No começo do ano, as projeções rondavam em torno de 4,5%, 5%. As pressões inflacionárias subiram, o governo pisou no freio, caíram para mais ou menos 4 e pouco. Veio a crise e jogou para perto de 3%. Essa desaceleração muito rápida do crescimento fez o Banco Central reverter a política de alta de juros, já cortou uma, a nossa expectativa é que corte até 10,5% a Selic no final desse ano, a Selic é o juro básico, né? Estava em 12,5%, cortou para 12%, a gente acha que cai até 10,5% no final desse ano e cai para 9% no primeiro trimestre do ano. Está esperando o Banco Central aí reagindo rapidamente a essa perspectiva de desaceleração da atividade econômica. E a inflação, como é que fica? Bom, a inflação, como eu falei, né, esse aqui é o índice do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, acumulado em 12 meses. A inflação vinha acelerou aqui ao longo de 2010, 2011, hoje está em 7,5%, alta, bem acima da meta do Banco Central, que é essa linha aqui dos 4,5%, acima inclusive do topo de tolerância da meta do Banco Central. Só que com a desaceleração da atividade econômica e com a crise mundial que joga preços de commodities para baixo, né, porque o petróleo caiu, grãos caíram também, isso tende a diminuir um pouco as pressões inflacionárias, a inflação deve ir caindo, a gente estima que vai para alguma coisa como 5,5%, 6% no final do ano que vem. Não vai lá para a meta do Banco Central, porque o Banco Central, além de que a inflação relativamente controlada, não quer que o PIB caia muito fortemente. Então, como o Banco Central já está cortando juros, provavelmente o PIB não vai cair tanto quanto eventualmente cairia, mas também a inflação não cai tanto, vai ficar em torno aqui de 5,5%, 6%, essa é a nossa expectativa. Então, é assim que a gente está vendo esse final de ano. Um final de ano que continua a desaceleração da atividade, vai lá para perto de 3,5%, como eu comentei, uma certa aversão a risco que procede em investimentos, a própria volatilidade da taxa de câmbio. Agora ela voltou aqui para perto de 1,75, 1,76, aí chegou a bater 1,90. Essa volatilidade da taxa de câmbio também gera algumas incertezas, as pessoas preferem, deixa eu postergar um pouquinho meu investimento, deixa eu postergar um pouquinho meu consumo, depois deixa a coisa, a poeira baixar um pouquinho, eu volto a investir, a contratar, a consumir. E esse efeito já faz com que a economia por si só desacelere um pouco mais. Então é assim que a gente está vendo o final de ano. Agora, está desenhando aí um cenário bastante suave, e eu acho que é isso mesmo. A economia brasileira tem muito fundamento para garantir esse cenário suave,
E ao longo do tempo, conforme o juro cai, a economia reacelera em 2012. Agora, e se a crise global for um reprise de 2008? Eu coloquei aqui, poderia ter colocado vários indicadores para ilustrar a crise global. Eu resolvi colocar o índice da Bolsa Americana, que mostra bem essa dinâmica, né? Vários anos de crescimento, até 2007, 2008, chega num ponto máximo aqui, começa a crise, ela começa a cair e de repente despenca. Foi essa despencada da Bolsa Americana, e o que está por trás dessa despencada era a sensação de que o sistema financeiro americano, como eu já falei aqui, poderia entrar em colapso. A Lehman Brothers quebrou, a Bear Stearns quebrou, será que a Goldman Sachs vai quebrar? Será que o Citibank vai quebrar? Esse era o clima da época, né? Uma aversão a risco muito grande, as ações dos bancos caíram, houve um credit crunch, como a gente chama na economia global, ou seja, os fluxos de comércio pararam, os fluxos financeiros pararam, ninguém dava crédito para ninguém, sem crédito a economia não anda, a economia mundial parou. Foi isso que aconteceu em 2008, 2009. E não foi só a economia americana, de novo, a economia global. O Brasil sentiu, eu já mostrei aqui para vocês, e vários outros países emergentes sentiram também, inclusive a China. Aí vem todos os estímulos, as economias começam a recuperar, a bolsa volta e de repente uma nova queda. Essa queda lembra essa queda, né? Será que esse é o primeiro movimento, uma queda mais brusca? Sim ou não? A resposta é, não sei. Não dá para saber. Por que não dá para saber? Não dá para saber pela seguinte razão. Dessa vez o problema não é nos Estados Unidos, o problema é na Europa. A Europa tem alguns países ali, a Europa são relativamente pequenos, né? Grécia, Portugal, Holanda, Espanha já não é tão pequeno. Aí o problema vai crescendo quando eu chego lá. Que durante muito tempo, desde que entraram no euro e experimentaram taxas de juros muito baixas, consumiram além do que poderiam. A história do crédito é uma história muito interessante. O crédito, a taxas moderadas, é uma coisa muito boa. O crédito permite você crescer, permite você consumir um pouco mais do que você pode, vai pagando ao longo do tempo. O crédito a taxas moderadas significa desenvolvimento, é a porta para o desenvolvimento. Agora, crédito em altas doses pode virar um veneno, pode te matar. Um endividamento exagerado pode te matar, e foi isso que aconteceu na Grécia, Portugal, na Espanha, na Irlanda, na Itália. Os países, para sustentar uma taxa de crescimento acima do que podiam, se endividaram demais. Quando vem essa crise de 2008, o fluxo de financiamento para essa dívida acaba e os países chegam numa situação que, olha, eu tenho aquela situação de devo, não nego e não pago. Nem pago, não pago, porque não tem como pagar. A Grécia tem uma relação de dívida de quase 200%. Ou seja, a Grécia tem uma dívida de 200% porque ela consegue gerar de recursos por mês, por ano. Não tem como pagar. E ela não é lá aquela economia pujante, com vários produtos, com capacidade de crescimento, não é assim. A Grécia tem esse problema, Portugal é a mesma coisa, Irlanda é muito parecida, Itália, Espanha mais ou menos, mas o problema da Europa é principalmente desses países menores que não podem pagar suas dívidas. Agora, se fossem países, eu gosto de fazer esse paralelo, né? Uma coisa muito parecida com o que aconteceu com a Grécia aconteceu na Letônia, no ano passado, 2 anos atrás. A Letônia estava com muita dívida, entrou numa baita de uma recessão, o PIB caiu 40%, os salários caíram 30%, o câmbio desvalorizou, foi um horror. Agora está se recuperando. A gente nem ficou sabendo, porque a Letônia, além de ela ser um país pequeno, ela não está integrada em nenhum bloco enorme com a mesma moeda que Holanda, Finlândia, Alemanha, França, Itália, Espanha. Agora a Grécia está. Portugal também, Irlanda também. E durante esse período de superendividamento, quem financiou? De onde veio o dinheiro para a Espanha consumir mais do que ela podia? De onde veio o dinheiro para Portugal consumir mais do que ela podia? Veio dos bancos franceses e alemães, e espanhóis, em alguma medida ingleses, em alguma medida italianos. Esses bancos têm uma exposição enorme nesses países. Como eu falei, a Grécia deve, não nega e não paga. Agora, quando a Grécia não pagar, quem tem o problema? É
um pouco daquela história do que o Keynes falava, né? Se eu te devo um real, eu tenho um problema. Agora, se eu te devo 1 milhão, você que tem um problema, porque eu não vou pagar mesmo. Então, o problema não está mais na Grécia, está nos bancos. Os bancos que financiaram a Grécia, que não vai pagar. Agora, para tapar esse buraco dos bancos, aí quando você fala os bancos podem quebrar, começa a vir aquela história de 2008. Só que não mais os bancos do sistema financeiro americano, mas o sistema financeiro europeu. É esse cara que está em risco. É esse cara que precisa ser resgatado. Como foi, aqui demorou para ser, o mundo entrou em recessão. Então, vai entrar em recessão da mesma maneira que entrou em 2008? Provavelmente não, porque todo mundo tem essa história na cabeça aqui e sabe do quão traumático pode ser uma crise de crédito como foi a de 2008. Então, no cenário mais provável, isso está acontecendo gradativamente, né? Vai haver uma arquitetura financeira que consegue, por um lado, dar o calote a Grécia, eventualmente Portugal, a Irlanda, dá o calote que tem que dar. Quem financiou arca com as perdas até certo ponto, e para a coisa não entrar em colapso, os governos financiam ali um pedacinho para que a economia não pare. É isso que deve acontecer. Agora, para que isso aconteça, é diferente dos Estados Unidos, que é simplesmente um governo. Na Europa são 17 governos e todo mundo tem que decidir em conjunto. E não são 17 governos que literalmente falam a mesma língua, né? Tem alemães, franceses, italianos, gregos, portugueses. Então a história é muito mais confusa, muito mais complexa do que era nos Estados Unidos. Por isso que existe a chance do ano de 2012 ser um ano parecido com o ano de 2009, ser um ano muito confuso, com eventualmente recessão global, etc. Eu vou mostrar os números aqui. Esses são os números. O que a gente está vendo como cenário base para a economia mundial? O cenário básico é esse aqui, ó. O mundo cresce 3%, não é um bom crescimento. Todo mundo está bem, ele cresce mais ou menos 4,5%, 5%. Nossa projeção é que ele cresça 3%. Porque os Estados Unidos vai crescer pouco, em vez de crescer os 2,5% que está acostumado, vai crescer 1,5%. PIB da zona do euro vai para baixo. China desacelera um pouco, vem crescendo 10%, cresce 8%. É um mundo que cresce menos. O Brasil cresce 3,7%. Estou falando do ano de 2012. Agora, nota que esse 3,7% do Brasil é interessante, porque a gente está crescendo na margem perto de 2,5%, 3%. Então, para que o ano de 2012 seja 3,7%, a gente entra crescendo perto de 2,5%, 3% e termina crescendo lá perto de 5%. Então, é um ano bom, um ano de aceleração do crescimento. Termina 2011 com um cheirinho meio de perda de vigor, mas como o juro vai cair, o juro vai para 9%, né? Esse movimento reestimula a economia e a gente volta a crescer. O IPCA fica ali onde eu falei, em 5,6%. Agora, tem um cenário alternativo, que é um cenário meio parecido com o de 2009, em que aí sim o mundo entra numa recessão grave, que para os fluxos de capitais do mundo, 2 pontos percentuais de queda no mundo, os Estados Unidos vai para baixo, a zona do euro, que é o olho do furacão, vai muito para baixo, até a China, que normalmente cresce 7, 8, vai crescer menos do que 6, e aí o Brasil é bem afetado. O Brasil pode ter uma recessão perto de 2 ou 3 pontos percentuais. A taxa de câmbio não resiste a 1,75, porque as commodities caem, a versão a risco sobe, aí a taxa de câmbio do real é depressiva, vai lá para perto de 2, 2 e pouco. Só que o Banco Central também corta mais taxa de juros. E aí tem um ponto interessante aqui, né? Com a taxa de juros caindo para 6, dificilmente a economia brasileira não reacelera forte, não em 2012, que vai ser o ano da crise, mas em 2013. De novo, o Brasil tem uma coisa que hoje muitos poucos países têm, que é um mercado consumidor grande, mercado consumidor e empresas dispostas a investir, oportunidades de investimento grandes, né? E pouco alavancados. Os consumidores não estão muito endividados, as empresas não são muito endividadas, os governos não são muito endividados. Países emergentes, o Brasil em particular. Diferente dos Estados Unidos, como eu já falei, os Estados Unidos, o governo está todo endividado, os consumidores todos endividados. Então o Banco Central cortava juro, o governo corta imposto, gasta, e a economia não consegue crescer. O paralelo que eu faço é como se está fazendo churrasco, sabe quando a churrasqueira está molhada. A churrasqueira está molhada é a economia americana, é o consumidor americano. O consumidor endividado é que nem carvão molhado. Você joga isqueiro, né? Isqueiro não, joga fósforo, joga jornal, joga álcool, aquilo pega fogo um tempinho e depois morre, acaba. Porque o consumidor não vai gastar o impulso.
dado pelo governo. Ele está endividado, ele tem que pagar a sua dívida. As empresas têm que pagar as suas dívidas. É assim que vive os Estados Unidos, é assim que vive a Europa. Agora, os emergentes não. Então, com os estímulos que o governo pode dar, se a crise for muito severa, 2012 vai ser complicado, mas aí depois a economia volta a crescer. Eu gosto desse quadro, porque esse quadro conta um pouquinho dessa história que eu acabei de falar. O que mostra esse quadro? Estou fazendo uma comparação Brasil e Estados Unidos. A primeira linha é a projeção de PIB para 5 anos à frente, feita lá no primeiro trimestre de 2007. Fui lá no site do FED, o FED faz essa pesquisa, né? E essa era a projeção. As pessoas lá, os economistas, né, esse projeto, a atividade econômica, achavam que o PIB ia crescer 3, mais ou menos, né, mais ou menos estável, média, obviamente, perto de 3. E o que foi? Foi 2, depois 0, menos 3, 3, o único que acertou aqui foi 2010, mas com uma base horrorosa. Né? Depois de cair 3, você deveria crescer pelo menos 6 para compensar. Foi só 3 e esse ano, brocha de novo, 1,6. Olha a média aqui, 0. Ou seja, a crise bateu feio nos Estados Unidos. Os caras saíram do rumo, eles tinham um rumo aqui, saíram do rumo, saíram do trilho, saíram do jogo, tudo em outro lugar. Agora o Brasil. O Brasil é interessante. O Brasil, a projeção feita lá no começo de 2007 era essa aqui, em termos de 3,5, 4 nos próximos anos, média de 3,7. E o observado foi, na verdade, até mais alto. Ou seja, o Brasil passou, nesse período, pela maior crise financeira desde a década de 20 e não saiu do trilho, não saiu do rumo. Baita volatilidade no meio do caminho, né? 5, 0, 7, 3, né? Mas num ambiente desse não tem como, né? Você não é muito afetado, mas você não sai do rumo, justamente porque o Brasil tem fundamentos para sustentar um crescimento mais importante. Né? Esses fundamentos não caíram do céu. Tá, do jeito que eu estou falando aqui, parece que o Brasil é lindo, maravilhoso, né? E os Estados Unidos é aquela porcaria. A gente tem que ver que esses fundamentos foram forjados durante 20 ou 25 anos de crise, reforma. Não foi fácil chegar nesse ponto aqui. Aqui parece que o Brasil é fantástico, né? Mas vai ver os anos 80, os anos 90, os anos 2000, início aí, quantas reformas, quantas crises a gente precisou passar para conseguir botar a economia mais ou menos no eixo. E tem alguns problemas ainda que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Só para relembrar, então, quais são esses fundamentos que garantem a volta do crescimento. Primeiro, mercado consumidor grande e desalavancado. Como eu falei, isso é raro no mundo hoje. Tem mercado consumidor grande, que nem os Estados Unidos e Europa, mas estão totalmente endividados. Tem mercados consumidores pouco alavancados, tipo o Chile, mas são pequenos. Agora, mercado consumidor grande e desalavancado, o Brasil é um dos poucos. E aí não dá para não falar no efeito que ficou já um pouco batido, que é a história da nova classe média. Mas quando a gente olha para os números, você vê como essa coisa é interessante, né? De 2003 a 2009, foram 36 milhões de brasileiros que saíram das classes D e E e foram para as classes A, B e C, ou seja, ingressaram no mercado de consumo. E esse gráfico só mostra a renda, né? São pessoas ganhando mais. Só que como ao mesmo tempo também o crédito se desenvolveu, essas pessoas têm mais dinheiro e têm mais acesso ao crédito. O crédito tem o poder de multiplicar o seu poder de compra. Então o ganho de mercado consumidor do Brasil nesse período foi fantástico. Só que quando a gente olha para frente, até 2014, aqui até 2009, né, a coisa já andou um pouquinho, a gente não tem números atualizados, mas esse 28 aqui não está muito fora não. Com mais 28 milhões de brasileiros que vão entrar nas classes A, B e C, que vão chegar a quase 145 milhões de brasileiros em 2014. Pouco alavancados, tendo acesso ao crédito e podendo consumir. Ou seja, isso aqui não garante crescimento estável, como era projetado em 2007. Vai ter bagunça no meio do caminho. Agora, garante resposta a estímulo, garante o carvão seco. Ou seja, se a coisa piorar, o governo corta juros para 7, 6, 5, a demanda volta. Segundo, um baita de um pipeline de investimentos. A gente projeta que investimentos em infraestrutura para os próximos 10 anos vão subir mais ou menos R$1 trilhão. Estou falando de Olimpíada, estou falando de Copa do Mundo, estou falando de pré-sal, obviamente, vou mostrar aqui um gráfico, mas é muito mais do que isso. Olimpíada, Copa do Mundo e pré-sal representam 1/4 desse movimento. O resto são melhorias que você vai precisar fazer para manter o ritmo de crescimento da economia.
estradas, portos, escolas, hospitais, rede hoteleira. Vou mencionar isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas esse pipeline de investimentos, essa necessidade de investimento, ajuda a contrarrestar a volatilidade da crise externa. O ano que vem, a gente não tem como, a gente tem evitado, mas não vai ter como evitar mais acelerar os investimentos para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está aí, 2014. O ano que vem, os investimentos vão acelerar. Isso ajuda a contrabalancear efeitos da crise externa. Olha a nossa projeção de investimentos do pré-sal, né? A curva de capex para o pré-sal sai aqui perto de 1, 2 bilhões de dólares por ano, acelera até 2014, 15, 16 para quase 20 bilhões de dólares por ano, ou seja, justamente nos próximos 4 ou 5 anos. Depois desacelera ao longo do tempo e se estabiliza aqui perto de 14 bilhões. São quase 500 bilhões de dólares, né, investidos só no pré-sal nos próximos anos. Concentrado aqui no curto prazo, que são os próximos 5 anos. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só mostrando as nossas estimativas lá da corretora do Itaú para produção de petróleo da Petrobras, no pós-sal e no pré-sal. O pré-sal entrando aqui, começa a acelerar em 2013, 2014, que são aqueles investimentos maturando. Mesma coisa para as empresas privadas, a GX, a HRT. Isso aqui não é o guidance da empresa, não. Tá? Isso aqui é a nossa estimativa lá dos especialistas da corretora do Itaú para a produção ao longo do tempo. E o consumo de petróleo subindo. O Brasil está exatamente na contramão do que estão as economias centrais. Quando as centrais parando de crescer, não conseguindo se desenvolver, o Brasil e muitos outros países emergentes também indo exatamente na contramão. Então, eu falei de consumo, falei de investimento. Tem uma terceira razão, que é esse macarrão de linhas aqui, mas que eu explico, que é um balanço de pagamentos muito saudável. Né? Quem viveu os anos 90 sabe como é importante ter um balanço de pagamento saudável para não ter crise cambial, aquela volatilidade maluca que a gente tinha naquela época. Hoje nós temos um déficit em conta corrente de em torno de 2% do PIB, né? Um déficit externo de balança comercial mais conta de serviços, só que ele é muito mais do que financiado por investimentos não de curto prazo, não recursos de curto prazo, que até estão caindo porque o governo tem freado o ingresso de dólares de curto prazo, mas principalmente dívidas de médio e longo prazo, ou seja, um dinheiro mais comprometido com investimentos no país, e principalmente investimentos estrangeiros diretos, que é investimento em produção. E esse fica no Brasil por bastante tempo. Certo? Então, além dessa condição de financiamento muito tranquila do balanço de pagamentos, a gente tem um baita superávit, o Brasil ainda conta com 350 bilhões de reservas em dólar para eventuais problemas. Né? Isso, de novo, é uma herança dos vários e vários anos de reforma e de melhora de fundamento. Só para vocês terem uma ideia, em 2002, quando a gente passou pela nossa última crise cambial grave, esse número aqui era 7. Nós tínhamos 7 bilhões de dólares, que na prática, quando você ia lá no Banco Central mesmo ver, metade disso era em ouro, que não dava para usar, estava embaixo da terra, então, ou seja, não tinha reserva. Agora nós temos 350 bilhões de reserva, isso é muito dinheiro. É um colchão protetor bastante importante. De novo, isso aqui garante que a gente não vai ter altos e baixos. 2008 está aí para mostrar que não garante. Só que garante que ao longo do tempo aquela média de crescimento ela não é muito longe das médias de crescimento que a gente projeta. E aqui é o nosso cenário de longo prazo, né? Porque aqui nós estamos esperando para a economia brasileira nos próximos anos até 2020 aqui, né? Taxa de câmbio, imagina que esse ano ainda termina perto de 1,80, um ano ainda meio complicado, com a versão a risco em alta, mas vai desacelerando, vai apreciando, se estabiliza aqui em 1,75, fica muitos anos em 1,75, depois volta a depreciar um pouquinho, ou seja, a gente acha que o câmbio vai ser realmente mais estável e mais apreciado, não o 1,55, 1,60 que chegou a bater, mas o câmbio brasileiro, né, o real forte veio para ficar. Nesse mundo em que o Brasil vai bem e os Estados Unidos vai mal, a taxa de câmbio do Brasil tem que ficar mesmo mais fortalecida do que a taxa de câmbio do que o dólar. Aqui o PIB, né, o PIB por 2 anos, né, um pouco mais fraco, né, 2011, 2012, mas depois reacelera. Aqui está o 5,4 em 2013, porque o juro cai e acelera a economia. Depois se estabiliza perto do 4,5, que é a nossa estimativa de produto potencial, né, de PIB potencial.
Inflação vai desacelerando, 5 e 6, 6,5 esse ano, 5 e 6 no ano que vem, depois 5,5, e aí vai caindo gradativamente para 5. E a taxa de juros, quer dizer, cai para 9 no começo do ano que vem, como eu falei, né, para combater essa desaceleração aqui. Depois, quando a economia vai para 5,4, tem que subir juros, vai para 11,5, aí depois se estabiliza perto de 10% aqui em termos nominais, tirando uma inflação de 5%, uma taxa de juros real de 5%, que nos parece uma taxa perto do equilíbrio para a economia brasileira. Tem cenário alternativo? Cenário alternativo de longo prazo não tem, né? Porque é muito difícil você desviar daqueles fundamentos que eu mostrei. Agora, cenário alternativo de curto prazo tem, e eu já mostrei aqui, né? E aí você tem efeitos importantes para 2012 e para 2013. Então isso aqui é um cenário que é um cenário bastante suave, porque, de novo, uma coisa que é importante é o seguinte: isso aqui parece muito bom, né? Mas o Brasil cresce a 4, 4,5 há pouco mais do que 5 anos. Países que fizeram a transição do crescimento baixo, da industrialização, né, como o Brasil tem feito, crescem durante muitas décadas a 7, 8%. O Brasil cresce muito pouco. 4, 4,5 é bom pelo nosso histórico. O nosso histórico é de crescer 1,5, 2, década de 80, década de 90, então, até o comecinho dos anos 2000. Então, parece um período meio perdido. Então, dado todo o nosso esforço das últimas 2 décadas, aqui é o retorno. E é um retorno que não é tão bacana assim. Agora, aqui da parte que não é tão bacana assim, porque até agora foi coisas boas, né? Tem coisas que não são tão interessantes. Por exemplo, esse 4,5, de novo, é baixo perto do potencial e das necessidades do Brasil. A gente tem problemas de oferta, tem muita demanda. Eu falei que tem consumo, tem investimento, agora tem problemas de oferta que não deixam o crescimento ser mais forte. Eu vou falar deles em 1 minuto, né? São os tais desafios de longo prazo. E quais são eles, né? Por que a gente não está crescendo como o Chile cresce a 5, 6%, o Peru cresce a 5, 6, 7%, os países da Ásia? E aí tem, né, os tais desafios de longo prazo. Quais são eles? Primeiro, a própria infraestrutura. O que faz a necessidade de aquele R$1 trilhão de investimento freia o crescimento no curto prazo. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Banco Mundial da qualidade da infraestrutura do seu país, né, e aí de vários outros países é uma nota que vai de 1 a 7. 1 é muito ruim, 7 é muito bom. O Brasil ganhou uma nota 4, que é acima da média de 0 a 7, né? Mas é muito abaixo da média da América Latina, da média da Ásia e bem abaixo da média das economias centrais, né? O Brasil, a questão da infraestrutura é, de fato, a olhos vistos, né? A gente faz esse tipo de relação, esse tipo de contato aqui com muitos setores, e muita gente fala: a gente podia estar crescendo muito mais se a gente tivesse estradas melhores, se a gente tivesse um porto melhor, se a gente tem demanda, mas a gente não consegue entregar. Certo? O Brasil poderia estar finalmente deslanchando e cresce de maneira meio freada porque a infraestrutura é um problema. Tem outro problema que é relacionado com a infraestrutura. Ou seja, então por que a gente não faz logo uma gama fantástica de investimentos e acaba logo com esse problema de infraestrutura? Por que precisa ser naquela... Quando você aquele R$1 trilhão é bastante, mas ele é gradual ao longo do tempo. Por que não investe tudo rápido, em poucos anos, e resolve esse problema? Porque a gente não tem poupança para financiar o investimento, não tem poupança doméstica, não tem poupança interna. Sempre que a gente precisa crescer, a gente precisa pegar dinheiro emprestado. E por que não tem poupança doméstica? Fundamentalmente porque o setor público não tem capacidade de poupar. O setor privado poupa. Hoje o Brasil poupa 18% do PIB. Desses 18%, o setor privado poupa os 18%. Poupa tudo. Né? E paga 40% de impostos. Agora, o governo que recebe 40% de impostos, ele não poupa nada. E por que não poupa nada? Porque o orçamento é muito rígido. Muito rígido. Dá uma olhada, por exemplo, nos nossos gastos com pensão, com aposentadoria. Não sei qual coisa que fugiu o título do gráfico. Mas esse gráfico mostra o seguinte: gastos com seguridade social aqui, com percentual do PIB, e percentual da população acima de 65 anos. Né? Ou seja, quanto mais velha for a população, quanto mais gente acima de 65 anos tiver total a população, naturalmente mais se gasta com seguridade social. Essa é a tendência normal dos países. Mas nota que o Brasil ele tem apenas 8 ou 9% da população com
com mais de 65 anos e gasta 12% do PIB com aposentadoria. Pela correlação dos países, isso só deveria acontecer quando 25 ou 27% da população estivesse acima de 65 anos. Ou seja, o Brasil é um país muito jovem que já gasta em aposentadorias como um país bastante maduro. Pelos próximos anos, isso aqui ainda está bem equacionado, porque lá no meio da década de 90, quando veio o Plano Real traz junto queda da inflação, obviamente, e uma sensação de maior estabilidade. A sensação de maior estabilidade gerou nos brasileiros encorajou os brasileiros a ter mais filhos. Consegue se planejar melhor. Tá? Então, de fato, você pega ali a taxa de natalidade, ou de fecundidade, ali da média da década de 90, que cresceu bastante. Depois estabilizou. Então, você tem um baby boom ali, pessoas que nasceram aí no meados da década de 90, que estão entrando no mercado de trabalho agora e vão continuar entrando pelos próximos 20 anos. 20 anos é exagero, pelos próximos 10, 15 anos. Então, nos próximos 15 anos, ainda tem bastante gente entrando no mercado de trabalho, até mais gente do que pessoas se aposentando. Mas isso se reverte rapidamente a partir de 2020, 2022. Então, esse quadro não vai piorar. Mas também não vai melhorar. E o que a gente precisa é melhorar isso aqui. A gente precisa abrir espaço para o investimento público e não vai conseguir, pelo menos no curto prazo. Eu não vejo esforços importantes, tanto do governo quanto da sociedade em geral, em reformar, por exemplo, a Previdência para abrir esse espaço. Então, a falta de poupança é um dos limitadores para o crescimento de longo prazo. E eu termino com esse que talvez seja o maior limitador do crescimento nos últimos anos, 2 ou 3 anos, que é o problema do capital humano, a falta de capital humano. Ou seja, o Brasil, como eu mencionei, ele vem crescendo acima de 4, 5% nos últimos 4, 5 anos, e a taxa de desemprego caiu para níveis inferiores a 6%. Esse aqui é o histórico, né? É o nosso gráfico da taxa de crescimento. Olha como vem caindo. NAIRU é um termo técnico em economia que significa mais ou menos a taxa de equilíbrio, a taxa de desemprego, e que se o desemprego estiver em torno dessa taxa, a inflação não acelera nem desacelera, porque os salários crescem para e passo com a produtividade. A gente está muito abaixo desse nível. Ou seja, os salários hoje estão crescendo muito acima da produtividade. Por quê? Porque falta mão de obra, falta o insumo do trabalho na produção brasileira. Por exemplo, olha aqui a pesquisa da CNI, feita com 1.600 empresas, e a pergunta é: vem cá, a falta de trabalhador qualificado é um problema para a sua empresa? 70% delas respondem que sim. Está difícil contratar. E é qualificado e não qualificado também. A questão do boom da construção civil dos últimos anos explica boa parte disso, né? Uma parte importante da mão de obra, é um setor muito intensivo no trabalho, né? E hoje, paradoxalmente, o nosso problema é falta de pessoas para trabalhar. E, assim como eu falei da infraestrutura, a gente também sente de vários setores, várias empresas. Eu gostaria de ampliar minha produção, ter mais uma linha, ter mais uma planta. Eu até tenho espaço, eu até tenho financiamento, mas eu não sei se eu vou ter gente para botar lá para trabalhar e gerar a produção que eu preciso. E aí você soluciona esse negócio, né, de uma forma muito simples, que é investimentos em educação. A gente percebeu uma evolução importante da educação no Brasil nos últimos anos, quer dizer, a média de anos de estudo do brasileiro na década de 90 era 4, 5 anos. Hoje está em torno de 7. A média da América Latina é 9,5, 10 e países desenvolvidos perto de 12 anos de estudo. Ou seja, e esse 7 ele está meio que se estabilizando. Vinha crescendo bem, já faz uns 2 ou 3 anos que se estabilizou por ali. E a qualidade do ano está piorando um pouquinho. Então, a gente não tem evoluído muito nessa questão. Evoluiu um pedaço, mas na margem está evoluindo muito pouco. Por exemplo, a China, a gente fala muito, né? Não, a China tem um câmbio artificialmente desvalorizado, a China não dá para competir com a China. Uma das razões pelo qual não dá para competir com a China, primeiro, aqueles 18% de poupança que eu falei, a China tem 50%. Já tem bastante espaço para fazer investimento. E segundo, a China promoveu nos últimos 20 anos uma verdadeira revolução na sua educação. A China hoje tem
algumas universidades entre as 10, 20 melhores universidades do mundo. O Brasil não conseguiu dar esse passo. A educação básica da China é absolutamente invejável, e a gente não conseguiu chegar lá. Então, quando eu mostro aquele gráfico, aquele tabela com projeções para frente, isso aí está muito bonito e tal. A gente merece estar lá. A gente suou durante muito tempo para ter aqueles fundamentos. Mas podia estar muito melhor, né? Tem algumas questões do lado da oferta que freiam ainda um pouco o crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Gente, para sumarizar, o que eu estou falando aqui é o seguinte. Primeiro, a gente está diante de um ambiente bastante volátil, bastante instável. 2012 pode ser até tão ruim quanto foi 2009, pelo menos no início dele. Não é o cenário mais provável, mas é um cenário plausível. Mesmo no cenário mais provável, a gente está diante de uma barrigada de crescimento, né? E um cenário internacional que gera dúvidas. Curto prazo pode ser volátil, pode ser nervoso. O ano de 2012 tende a ser um ano que começa mal e vai acelerando ao longo do tempo, né? Dependendo da intensidade da crise externa. Agora, ao longo dos anos, é aquela história de não sair do mundo. Eu acho que o Brasil tem fundamentos e tem capacidade de reestimular a economia. O juro ainda é alto, coisa que o juro alto sempre foi um problema. Agora é uma coisa boa, porque você tem espaço para cortar se a crise ficar muito grave, né? Tem espaço para fazer políticas expansionistas e suavizar e continuar crescendo ao longo do tempo. Não tanto quanto poderia, mas ainda há uma boa taxa. Gente, muito obrigado.